Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri e vamos para mais uma aula de geometria espacial. Peço aqueles que forem meus alunos consultarem o que é acadêmico, porque lá vai ter, eu estou aos poucos completando o manual de sobrevivência, que é aquele polígrafo com os conteúdos do segundo ano. E também lá eu vou colocar a lista de exercícios referente a essa parte da geometria espacial, conforme nós formos estudando, tá certo? Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver os cilindros, pessoal. O que são cilindros? São estruturas, em que as suas bases são círculos e o que a gente tem? A gente tem duas bases circulares paralelas entre si e que as duas apresentam um raio, que é a distância do centro até a sua casca, até a sua circunferência. Tá bom? A princípio, o cilindro é isto. A gente tem algumas classificações que a gente vai ver um pouco mais pra frente, mas o cilindro é isso aqui, esta figura aqui. Algumas características do cilindro, que a gente tem os elementos, são as bases, ele tem duas bases circulares, uma em cima e uma embaixo. A gente tem o raio nas bases, que é a distância do centro até a sua circunferência, que a gente já viu lá quando a gente viu círculos e circunferência na geometria plana. E aqui, pessoal, a gente tem um novo nome que aparece, que chama geratriz, tá? Que são estes segmentos de reta que vão da extremidade de uma base à outra, tá? E quando o cilindro ele é equilátero, quando o cilindro ele é reto, em especial a geratriz é igual à altura, Guardem isso, quando o cilindro ele é reto, a geratriz é exatamente igual à altura, tá bom? Então, a geratriz é essa distância do topo até a parte de baixo, entre as duas bases. Então, o cilindro, como a gente viu nas outras classificações das nossas outras figuras geométricas, o cubo e o paralelepípedo, a gente tem o cilindro reto e o cilindro oblíquo. O cilindro reto é aquele que a gente tem exatamente uma forma, a geratriz ela é perpendicular à base, ela forma um ângulo de 90 graus, a altura aqui é perpendicular à base. Quando a gente tem um cilindro oblíquo, a gente já não tem mais isso, então as geratrizes elas não são perpendiculares à base, que daí são cilindros deste tipo. Em especial, pessoal, a gente tem que cuidar que a gente tem os cilindros equiláteros, que foi o que eu quase comecei a falar lá na hora que eu me confundi, mas cilindros equiláteros. O que são cilindros equiláteros? É quando a altura, do cilindro é igual ao seu diâmetro. Então, quer dizer, quando o diâmetro das bases for igual à geratriz, ou seja, quando o H for igual a 2R. Então, quando a altura for igual ao seu diâmetro, a gente tem um cilindro equilátero. Como que isso se apresenta em exercícios para vocês? O exercício simplesmente diz, dado um cilindro equilátero. Se vocês forem fazer as contas, vocês vão ver que vai faltar informação. Mas, na verdade, é porque vocês não levaram em consideração que o cilindro era equilátero. E aí isso já nos diz que H é igual a 2R. Tá bom? Então, sempre lembrando, cilindros equiláteros é quando a altura é igual a o seu diâmetro ou altura igual a 2 vezes o raio. Outra forma que a gente tem também de cilindros, são os cilindros de revolução, pessoal. O que são os cilindros de revolução? São aqueles em que a gente pega um plano e a gente faz este plano começar a girar em torno do seu próprio eixo. Nesse caso aqui a gente pegou esse plano Y e esse retângulo, ele está girando em torno do seu próprio eixo, e quando a gente faz um cilindro de revolução, a gente consegue fazer com que esse retângulo trace um cilindro, certo? Então, o cilindro de revolução é quando gera o sólido através da revolução em torno do seu próprio eixo. No caso aqui a gente tem a rotação deste retângulo, e aí com isso a gente consegue fazer com que ele gere um cilindro, tá bom? Antes da gente seguir, vocês sabem que eu gosto de trazer para a aula
algumas aplicações, né? Mas a aplicação mais direta que a gente tem no cilindro é nos motores de combustão interna, que normalmente é o motor do carro, né? O que a gente tem? A gente tem, por exemplo, esse aqui é um motor 4 cilindros, que conforme mexe esse mancal, ele faz com que os cilindros subam e desçam, de forma que os do meio descem e sobem enquanto os de cima descem. Eles são inversos. O que acontece lá dentro? Entra, né, aqui nesse, a gente consegue ver, ele tem, primeiro ele tem o aspiração, que o combustível entra, aí ele comprime, solta uma fagulha e com isso passa para cá o nosso descarregamento vai para a válvula de escape do carro, né, que é aquela fumaça que a gente vê. Então, ó, compressão, fagulha e depois ele descarrega tudo isso aqui e com isso a gente consegue fazer o carro funcionar, que é um dos princípios de funcionamento do carro, tá bom? Outra coisa muito importante, pessoal, que a gente tem é as áreas que a gente precisa descobrir, né? Então a área da base do nosso cilindro basicamente vai ser o que? É um círculo. Então a gente já viu lá na aula de geometria plana dos círculos de circunferência que a área de um círculo é πr ao quadrado. Então a área da base vai ser πr ao quadrado. A área lateral nesse caso, pessoal, nos nossos cilindros é igual a 2πrh, 2 vezes 2πr vezes a altura. Por quê? Quando a gente abre aqui, ó, a gente tem 2πr e a nossa altura h, então vai ser base vezes altura. Isso dá igual a 2πr vezes h, tá bom? Então vamos só olhar aqui, ó, o que vai acontecer novamente, que eu vou explicar para vocês aqui como novamente o que seria a área lateral. Então a gente tem esse círculo com a altura h e o nosso círculo de raio 2πr, de área 2πr. Então o que vai acontecer? Eu sei que quando eu abro ele, eu tenho 2πr de perímetro e a nossa altura é h, então é base vezes altura, 2πr vezes h. Então tá aqui vem. Então é o perímetro do círculo vezes a altura, base vezes altura. Então a área lateral de um cilindro é 2πrh. E a área total de um cilindro é a mesma coisa que a gente viu nas nossas outras figuras de geometria espacial, nos nossos outros sólidos, que vai ser o quê? 2 vezes a área da base mais a área lateral. 2 vezes a área da base porque a gente tem os dois círculos, então fica 2πr ao quadrado mais a área lateral, que é o 2πrh. Então, no final das contas, a gente chega nessa fórmula, que é o que está mostrando essa animação aqui do lado para vocês. Então, outro aspecto, né, muito importante que a gente sempre está procurando nas nossas figuras são os volumes, né? Então, o volume aqui do nosso cubo, como eu já falei, vai só mudar nas nossos cones e pirâmides, vai seguir igual ao que a gente já tem feito em todos os outros slides, em todas as outras figuras que a gente estudou. Então, o volume é igual ao que? A área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, então é πr ao quadrado vezes a altura, certo? Então, para a gente praticar, vamos fazer esses 3 exercíciozinhos aqui, dá uma pausa, descansa um pouco, copia eles onde tu estiver e vamos lá. O primeiro exercício aqui, pessoal, de cilindro, ele diz que é um tambor com 110 centímetros de altura e raio da base medindo 60 centímetros. Ele pede para a gente calcular a área da base, a área lateral e a área total e também a capacidade desse tambor. Quando falar capacidade, é o volume, tá? Então a gente tem aqui a área da base é a área de um círculo, então é πr ao quadrado. O raio é 60, então a gente tem 3.600 pi centímetros quadrados. Não multiplico por pi porque neste exercício em especial eu não disse que pi valia 3,14. A área lateral, 2πrh. Se eu substituir todos os valores que eu tenho, eu acho o 13.200 pi centímetros quadrados. A área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Substituindo, a gente acha os 16.800 centímetros quadrados. E o volume é
exatamente a área da base vezes a altura. Isso é igual a 3.600 π vezes 110. Se a gente fizer isso, a gente vai achar o 396 mil centímetros cúbicos. Mas, como eu já falei para vocês, tu nunca diz, minha garrafa tem tantos centímetros cúbicos, ela comporta tantos centímetros cúbicos. Não. Então, se a gente converter 396 mil centímetros cúbicos, a gente vai encontrar exatamente 396 litros. No exercício 2, pessoal, ele te dá um cilindro, ele te diz o volume desse cilindro já, e ele te diz o diâmetro. E ele quer saber qual é a medida da altura do cilindro, e nesse sim a gente tem que usar π igual a 3,14. Então, fazendo aqui, a gente sabe que diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Se a gente isolar o raio, vai ser diâmetro dividido por 2. Então, vai ser 10 dividido por 2 igual a 5 centímetros. Então, meu raio é 5 centímetros. Se eu for na fórmula do volume, volume é igual a área da base vezes a altura. O volume ele já me deu, que é 7.850. A área da base é πr ao quadrado, dividido pela altura. Eu quero saber a altura, então eu vou passar o raio ao quadrado e o π para o outro lado dividindo. Então, fica 7.850 dividido por π vezes 5 ao quadrado. O 5 porque é o raio que a gente encontrou. Se a gente fizer essa conta, a gente vai achar 7.850 dividido por 78,5. Se a gente fizer isso aqui, a gente acha que a altura deste cilindro é de 100 centímetros. Tá bom? E o último exercício, ele pede qual é o volume de um cilindro cuja altura é igual ao dobro do seu raio. Esse exercício é mais conceitual, tá? A gente mais interpreta o português e traduz para o matematiquês. O que eu quero dizer com isso? A altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio. O que acontece? Ele quer saber o volume. Eu uso volume igual a área da base vezes a altura. A fórmula da área da base é πr ao quadrado. E a altura é a altura. Só que eu já vi lá no início do meu problema que a altura é igual a 2 vezes o raio. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter que no final, quando a minha altura é o dobro do raio, o meu volume vai ser 2 vezes r ao cubo vezes π. Só isso. Tá certo? Espero que todos tenham entendido a aula sobre cilindros. Não tem muito mistério também. Caso tu ainda tenha dúvida, volta o vídeo, dá mais uma olhada. Se ainda persistiu a dúvida, não deixa de me escrever ou escreve aqui nos comentários que eu respondo também, tá? Estou aqui para te ajudar. Então, ficamos por aqui, até a próxima aula e tchau!